mais uma vez eu recebo aqui o Coronel Marcelo Sansana, que é o comandante do CPI-3, que comanda o policiamento de toda a nossa região aqui de Ribeirão Preto e mais de 90 municípios, né? Tudo bem, Coronel? Guilherme, mais uma vez, muito obrigado obrigado, aí, uma satisfação muito grande estar Bom, aqui. Foi feita a promessa, você cumpriu, está aqui de volta para a gente falar sobre outros assuntos. A Secretaria de Segurança Pública sempre acaba divulgando alguns dados estatísticos. Vamos lá, dados positivos, alguns dados que também a polícia sabe que precisa melhorar. Tenho algum aqui, produção, para a gente já soltar? A gente tem rapidamente aqui, de uma forma bem resumida, até para você poder entender, os principais índices aqui. O que a gente entende, Coronel, só para a gente poder ver aqui? Homicídios, tivemos uma redução de 9,1%, é isso? De 9,1%, uma redução significativa. Em termos atuais, infelizmente, muitos deles são feminicídios. Pagliano, a gente precisa chamar atenção, acabamos de ver aí uma tentativa de feminicídio quase, infelizmente tivemos uma morte, telespectador, um óbito lá na cidade de Porto Ferreira, que pertence ao nosso CPI-3, mas é um dado que está bem contido. A gente não vai trabalhar com números absolutos, os números absolutos eles estão realmente contidos, estão preservados, mas em termos de estatística e porcentagem, a gente já tem uma ideia, está subindo, onde a gente tem que atuar, onde a gente tem que trabalhar e os locais que a gente precisa trabalhar. O roubos... Pessoal, só antes da gente ir para o roubo, Coronel, homicídio é um tipo de crime que a polícia consegue... não é prever a palavra certa, mas ela consegue antecipar para que isso não aconteça? Boa pergunta mesmo. Porque a grande parte dos homicídios tem uma dificuldade de prevenção. Porque aquele que quer matar, ele vai encontrar uma alternativa para matar. Mas nós temos algumas possibilidades de prevenção. O feminicídio é um que pode ter prevenção, caso chegue ao conhecimento a aplicação de medida protetiva, a questão da proteção da mulher. E também a questão dos homicídios praticados por arma de fogo, também praticados por procurados pela justiça. Quanto mais os nossos policiais abordam, mais as fiscalizações se redobram, mais a gente consegue fazer as abordagens, a gente consegue retirar de circulação procurados pela justiça, que estão condenados a prisões, e também armas de fogo, porque boa parte desses homicídios são utilizados por arma de fogo. Então quer dizer que eu estou entendendo que quanto mais abordagens nós tivermos, mais procurados nas ruas são capturados, o índice de homicídio pode refletir. Podemos melhorar esse Você tem em cabeça indicador. Mais ou menos o número de abordados aí, ou estou exigindo muito? Nós temos mais de 1.500 abordagens mês aqui na cidade de Ribeirão Preto. É um dado bastante significativo. Ok. Vamos para o roubo, então, o roubo se manteve estável. Aí a quando porcentagem... você fala manutenção em média, que manteve... Se manteve estável, o mesmo dado do ano passado, né? O caso de roubo de veículos, nós já tivemos uma redução. O roubo de veículo é algo que preocupa, não só em Ribeirão Preto, mas também preocupa em toda a nossa região. Aqui nós temos aquela problemática de roubo de moto, por vezes, que tem uma certa complicação, principalmente em regiões mais nobres do município. Mas nós temos mapeado isso, estamos intensificando as operações e a ideia é reduzir ainda mais esse indicador. Bom, roubos de veículos. Aqui eu entendo também que um dos grandes problemas que nós já mostramos bastante são aqueles casos de roubos de caminhonetes, por exemplo, né? Justo. Para o telespectador entender, existe uma diferença entre o roubo e o furto. O roubo é quando há emprego de violência ou grave ameaça, normalmente com arma de fogo, uma faca. O furto é quando a subtração ocorre sem que a pessoa seja ameaçada. É aquela sorrateira, sem que a pessoa muitas vezes perceba que ocorreu o crime. No caso, ao furto de veículo, que não há um emprego de violência ou grave ameaça, o sujeito leva o veículo, leva o carro, leva a moto, sem que haja arma ou faca, nós tivemos uma redução maior ainda, né? Uma redução de mais de 30%, o que ajudou bastante aí a gente manter esses índices bastante estáveis, melhor que estáveis, né? Até positivos. É uma diferença até bem grande, né, Coronel? O que a gente pode entender que de 9,4 a gente teve um furto de veículos, uma diminuição de 32,58. O que pode atrelar isso aqui? Nós podemos atrelar quadrilhas, né? Por vezes, quadrilhas são presas, estão praticando furtos de veículos, são presas. Por exemplo, nós tivemos uma prisão muito bem feita ali na região da AgriShow, nas imediações da AgriShow, uma prisão em flagrante pelos policiais militares do 51 e pela Força Tática. Então, por vezes, nós prendemos quadrilhas que estão furtando veículos sem emprego de violência ou grave ameaça à pessoa, sem utilização de arma ou faca e, consequentemente, essas quadrilhas presas reduzem o número de furtos. Aquelas quadrilhas, existem quadrilhas também que fazem roubos, utilizam de arma de fogo para praticar delitos. Essas quadrilhas são mais difíceis, porque têm mais perspicácia no crime. Porém, nós conseguimos manter um indicador aí
positivo nesse trimestre. Bom, a gente está mostrando aqui os casos de homicídios, roubos que manteve a mesma, roubos de veículos e furtos. É claro que a polícia divulga o dado positivo, mas sempre quem é vítima disso acaba não sentindo especificamente essa estatística, né, Coronel? Assim, e é importante que isso seja um trabalho sempre a vocês buscarem lá, né? Foi muito bom você tocar nesse assunto, porque, na verdade, a gente gostaria que tivesse homicídio zero, furto zero, roubo zero, crime zero. Mas a gente sempre fala, né, desde que o homem é homem, desde que vive em sociedade, em comunidade, desde que o Abel matou Caim lá na antiguidade, né, já existem uns crimes. Então, infelizmente, nós não vamos conseguir zerar todos os delitos. Nós temos que manter em níveis aceitáveis, em condições aceitáveis. E podemos dizer que Ribeirão Preto e as cidades da região, em termos absolutos, por vezes, você pode falar, teve quase 100 roubos e furtos num determinado período do trimestre ou diariamente e tal. Mas em termos absolutos, nós levamos em consideração a população de Ribeirão Preto, que hoje está em torno de mais de 720 mil pessoas, nós vamos chegar nem a 1%, zero, quase zero, esse número por pessoa. Então, nós temos que levar em consideração várias variantes, inclusive a porcentagem para cada grupo de 100 mil habitantes. Preocupação a tela, acho que foi o furto, né? Que a gente... Vamos mostrar o furto aqui, porque o furto é sempre um problema, né? Seria interessante, não vamos falar só da coisa boa, nós temos que falar também que na onde subiu, né? Onde a gente pode melhorar. Sem dúvida. O furto, a gente tem aqui, aumentou 6,57. Você consegue ter uma noção, Coronel, do que, assim, quais são, entendo o quê? Celular, furto de fios, o que está pegando aqui nesse número para ele crescer dessa maneira? O furto, lembrando então o telespectador, é aquele crime sem violência ou grave ameaça à pessoa. E aqui a gente exclui de veículo e faz o furto de outras coisas, de outros bens, né? Então aqui entra celulares, entram aí fios, eletroeletrônicos. Infelizmente, o crime de furto é um crime, por ser sem violência ou grave ameaça à pessoa, tem muito benefício legal. Então o sujeito normalmente não fica preso na audiência de custódia, não é convertido o flagrante em prisão preventiva. Então, uma série de benefícios legais. O sujeito ainda continua dependente químico, que é o grande combustível desses delitos, infelizmente a dependência química. Solto, liberado, ele continua dependente, ele volta a delinquir para sustentar o vício. Como ele não tem recurso, infelizmente ele vai no patrimônio alheio, no patrimônio dos outros, para sustentar esse vício. A gente está atuando em conjunto com as forças de segurança, estamos atuando, já fazendo operações em conjunto com a Polícia Civil, estamos nos aproximando da nossa Guarda Municipal, do nosso Ministério Público, Poder Judiciário, enfim, unir esforços para que a gente tenha atuações no sentido não só reprimir esse tipo de delito, mas também recuperar aqueles que estão envolvidos com esse tipo de vício. Ok. Coronel, eu vou te fazer uma pergunta e depois, para a consideração final, se a gente puder ser o mais breve possível, eu agradeço. Vou fugir um pouquinho aqui desses índices criminais. E, recentemente, infelizmente, né, isso para a sociedade é ruim, porque acaba manchando a imagem da instituição. Nós tivemos 2 policiais da Ativa que foram presos em operações da Polícia Civil, envolvidos em crimes que estão sendo investigados, foram para a prisão no Romão Gomes, ou seja, policiais que estariam à rua para defender a sociedade, de alguma maneira foram presos porque não estavam, né, na sua conduta adequada, e nós mostramos isso, né? Um do terceiro, no 51, se não me falha a memória. Como é que o comando recebe esse tipo de notícia e o que o comando fala para a sociedade quando você tem 2 policiais que estavam trabalhando e são presos por outra instituição de segurança? Na realidade, eu não vou nem até detalhar muito esses casos específicos, porque eu não estava nem no comando aqui na época, né? São casos que teriam ocorrido no ano passado, né? Em horário de folga, que fique claro, não foram crimes praticados em horário de serviço, mas os policiais também terão oportunidade de defesa, de contraditório e tudo mais. O que a gente pode dizer, de forma geral, de forma ampla, é que o policial, ele é um ser humano, ele é um profissional como qualquer categoria, qualquer classe. Infelizmente, existem os desvios. E a corporação, a nossa instituição, ela está preparada, ela se dedica muito para combater os desvios. Eu tive a oportunidade de, em 2 anos e meio na minha carreira, ser diretor do Presídio Militar Romão Gomes, o local para onde os policiais militares que cometem crimes, sejam em horário de serviço, sejam em horário de folga, vão para cumprir pena. E realmente a gente constata que esses desvios são minoritários na instituição, tanto é que a população carcerária hoje do Presídio Militar Romão Gomes é muito baixa em relação ao percentual, ao tamanho da nossa polícia. Então nós temos que entender que hoje a nossa polícia tem mais de 80 mil homens e mulheres, ou seja, o percentual de desvios é muito pequeno em relação à quantidade de policiais que nós temos,
onde a maioria presta um serviço de excelência em prol da população do estado de São Paulo. Ok, Tres, então um minuto para o coronel encerrar. Coronel, um minutinho que eu já estou super estourado, sua consideração final aí, vai lá. Agradecer mais uma vez a você, Pagliana, a Rede Record, realmente pelo apoio, porque eu sempre digo o seguinte, a imprensa é um órgão que presta um serviço de utilidade pública muito importante, onde a gente pode divulgar trabalhos, dicas de segurança, trabalhos de prevenção e tudo mais. E falar com a população de Ribeirão Preto é muito importante, uma população ordeira, uma população pacífica, população da nossa região como um todo, que ajuda muito a polícia. Hoje nós temos mais de 5.000 ligações feitas por dia no nosso Copom e grande parte delas são denúncias que a população faz, que tem ajudado a prender muita gente. Só nesse ano, só nesse primeiro trimestre, quadrimestre, acrescentamos aí abril também, quase 1.000 pessoas foram presas pela Polícia Militar em situação de flagrante ou procurados pela Justiça. Coronel, muito obrigado pelo seu mais uma esclarecimento e espero revê-lo em próximas oportunidades. Grande abraço. À disposição sempre. Obrigado.